Capítulo 176, De volta à Aliança, Parte 1, Capítulo 176, De volta à Aliança, Parte 1. Embora Fran preferisse fortemente que Ian ficasse, An se despediu de todos dentro de uma hora, pegou a nave de guerra da família e deixou o sistema estelar dos caçadores de cabeças. Fran gritou: o que há de tão bom na aliança? Políticos em todos os lugares, enganando todos os dias. Se você se cansar da aliança, venha para a minha casa. O Edmonter Star System sempre abrirá suas portas para você e lhe dará as boas-vindas a qualquer hora, meu irmão. An também ficou bastante tocado com isso. Esses alienígenas eram todos muito diretos, sair com eles era realmente muito fácil. Cante e beba quando estiver feliz, e apenas lute quando não estiver feliz, e depois da luta tudo será esquecido. Tudo bem, se algum dia eu não puder mais morar na Via Láctea, irei buscar refúgio com você. An provocou de volta. Yi Guang entregou um prato de dados para An e sussurrou: Jin Sheng já me disse por que você deve me ver. Dentro da unidade está tudo o que sei. Originalmente eu queria dizer a você e também convidá-lo a vir morar conosco por um tempo em nossa base. Mas já que você tem que sair e ainda tem coisas importantes para cuidar, eu não vou ficar com você. Você mesmo pode ver as informações. An assentiu, solenemente pegou o disco e perguntou: a família aí continuará avançando? Sim. Yi Guang aprofundou sua voz e disse: nossa frota de vanguarda já entrou no campo estelar da corrente do Golfo. TL, uma área ainda mais longe do campo estelar turvo, e em breve entrará no campo estelar silencioso ainda mais distante. Da próxima vez, se você quiser ver o Yi, temo que terá que pelo menos nos perseguir até o campo estelar da corrente do Golfo. Mas, embora nossa frota principal continue avançando, ainda deixaremos para trás frotas comerciais onde quer que viajemos. Contanto que você queira nos encontrar, você sempre poderá encontrar o Yi e eu. Essas palavras obviamente tinham outra camada de significado e An a pegou, mas ele estava mais preocupado com as ideias na mente de Yi Guang. Sorrindo, An disse: você pode me dar uma ideia aproximada, até onde você vai antes de parar? Pare. Yi Guang balançou a cabeça e disse: nós, a família Yi, somos a família de expedição mais antiga da Via Láctea, nunca vamos parar de viajar. O avô do meu avô até lançou uma super expedição de 1 século e viajou para aqueles lugares que ninguém na Via Láctea já tinha ouvido falar, e não estamos nem perto disso ainda. Com uma mudança repentina de tom, Yi Guang disse seriamente: mas todas as expedições anteriores que tivemos, não importa o quão longe fossemos, sempre voltaríamos para a Via Láctea, mas desta vez, não estamos planejando voltar mais. Por quê? A razão está no disco que te dei. Para ser honesto, eu pessoalmente não gosto da aliança. Foi muito corrompido, como uma máquina antiga. Embora ainda mal possa manter as operações normais, mas uma vez que a aliança encontre inimigos poderosos e precise revidar, essa velha máquina entrará em colapso. Yi Guang não escondeu sua visão pessimista do futuro e disse com um olhar preocupado. Shua, sob a escolta de Yi Jincheng, An deixou a Galáxia Edmonter e começou a voltar na velocidade mais rápida. Era muito urgente, An precisava viajar sem parar para chegar a tempo para a próxima reunião regular. Trancando-se dentro de uma sala, An e Yuan Yuan começaram a assistir o disco de dados que Yi Guang deu a ele juntos. Yuan Yuan tinha um dispositivo de projeções holográficas instalado nele, então ele projetou o conteúdo dentro do disco de dados na parede para que An pudesse assistir facilmente. Os dados eram um registro da expedição de 8 anos de Yi Guang não muito tempo atrás, e também incluíam os eventos depois que ele voltou daquela viagem, quando tomou a importante decisão de que toda a família se mudasse da Via Láctea. A tela começou com a frota partindo da Via Láctea e, como era uma expedição de longa distância, Yi Guang e seus homens estavam viajando em um cruzador expedicionário especialmente modificado, o Assassin Class. Os cruzadores expedicionários da classe Assassin enfatizavam a mobilidade, assumindo que não havia riscos inesperados, ele poderia se mover em altas velocidades. Ao mesmo tempo, foi equipado com matrizes de radar de alta potência, relé de comunicação de longa distância e reatores de fusão mais eficientes e poderosos e assim por diante. Esta frota consistia em 7 cruzadores da classe Assassin, com Yi Guang em um e seus homens divididos nos 6 restantes. An surpreendentemente descobriu que Yi Guang foi ainda mais longe do que imaginava e, de tempos em tempos, sua frota passará por um buraco de minhoca natural. Buracos de minhoca naturais eram um canal superespacial entre 2 pontos e, como os exploradores mais antigos e poderosos, a família Yi possuía muitas informações secretas sobre buracos de minhoca. Os atuais motores de transição, dependendo do modelo, poderiam criar artificialmente buracos de minhoca de 10 a 30 anos-luz de distância, mas o diâmetro da Via Láctea era de até 120 mil anos-luz. Mesmo a nave espacial mais rápida do momento, se quisesse completar uma viagem pela Via Láctea, ainda precisava de 166 dias, que eram mais de 5 meses. Mas com os buracos de minhoca naturais, não havia limite de distância. Pode levá-lo e cruzar apenas alguns anos-luz de distância, mas também pode ajudá-lo a cruzar diretamente a enorme galáxia. Portanto, é muito importante entender as coordenadas desses buracos de minhoca naturais no universo e, normalmente, se uma família soubesse sobre a localização, certamente não a compartilharia com os outros. Yi Guang e aquela frota dele também contavam com aqueles buracos de minhoca naturais para alcançar uma distância que estava muito além da imaginação de An. Aquela jornada que levou 8 anos, se outra pessoa fez, pode levar até mais de 30 anos. De repente, a tela piscou e um céu devastado pela guerra apareceu. No espaço, vários destroços de navios de guerra flutuavam, e todos os planetas habitáveis,
foram transformados em ruínas. Até mesmo o sistema estelar que os ancestrais da família Ai visitaram uma vez foi completamente apagado do universo. Darknet Galáctica capítulo 176, De Volta à Aliança, parte 2. Capítulo 176, De Volta à Aliança, parte 2. Depois que Yin Gong e sua frota expedicionária perceberam isso, eles diminuíram a velocidade e procuraram pelo céu em busca de sobreviventes. Eles finalmente chegaram a um planeta coberto de radiação e encontraram um grupo de alienígenas sobreviventes do Clã Kui. Como seus corpos eram resistentes à radiação, eles viviam em um planeta onde outras formas de vida não podiam viver e felizmente evitaram a guerra. Segundo eles, a razão pela qual este céu se tornou um terreno baldio estéril foi porque há alguns anos, uma poderosa frota passou. Essa frota apareceu como um enxame de incontáveis gafanhotos, e eles mataram todas as formas de vida inteligentes aqui e levaram incontáveis recursos. Agora, aquela frota já partiu, e a direção que eles estavam indo para a Via Láctea, e Gong não se reconciliou e continuou a explorar mais. Mas o resultado foi descobrir que, ao longo dessa direção geral do universo, quase tudo foi destruído, e aquelas civilizações que os ancestrais da família Ai visitaram anteriormente não existem mais. No caminho de volta, a frota de Yi Gong sofreu uma repentina tempestade eletromagnética e foi aniquilada, e apenas Yi Gong conseguiu escapar com seus excelentes sentidos e retornar à Via Láctea sozinho. Han soltou um longo suspiro e ficou surpreso, então Yi Gong decidiu tirar toda a família da Via Láctea por causa disso. Ele sentiu que essa frota capaz de destruir sistemas estelares era a civilização pré-histórica mencionada pelo Protetor e agora eles estão voltando para a Via Láctea? E Yi Gong não acreditava na aliança, e ele não confiava que a aliança seria páreo para a civilização pré-histórica, então ele decidiu sair. Suspiro. Na verdade ele deveria ter enviado essa informação para a aliança antes. E Yuan sussurrou. Mestre, para ser honesto, a família Ai não fez nada de errado. Eu fiz algumas pesquisas, porque a família Ai é uma família de exploradores, essa família sempre trabalhou com campos estelares fora da aliança, e é natural que eles não tenham nenhuma emoção em relação à aliança. E a aliança também tem leis muito rígidas. O uso de robôs matará uma família inteira, a fabricação de feras das trevas matará uma família inteira, e espalhar rumores e causar pânico também matará uma família inteira. Se a família Ai for à aliança e disser a eles que os inimigos estavam a caminho, eles provavelmente serão capturados como terroristas espalhando rumores, ou talvez até executados. A aliança já fez esse tipo de coisa antes. Han assentiu e ficou muito impressionado com a capacidade de Yuan de analisar aspectos sensíveis da informação como um ser humano. Sim, a família Ai nunca esteve próxima da aliança, mas agora que ele me deu a informação, não posso simplesmente sentar e assistir. Devo informar a aliança que tipo de situação estamos enfrentando agora. Han murmurou, mas a lei. Yuan estava um pouco preocupado e estava prestes a dizer algo. Sem desculpas, Han disse seriamente. Margin Kong, senhora, Uichi, os irmãos Leza e Riley, todos eles sacrificaram suas vidas pela aliança, e eu não quero vê-los morrendo em vão. Como único sobrevivente, devo arcar com as responsabilidades. Além disso, a Terra também está na Via Láctea. Se a Via Láctea foi realmente derrotada e extinta, isso também não é algo que eu quero ver. Ok. Yuan abriu seus dois bracinhos impotentes e disse, eu só acho que os políticos da aliança não necessariamente ouviriam. Afinal, mestre, você é um soldado, mas eles são políticos. Sob o apoio total da família Ai, Han logo entrou no deserto galáctico. Durante a viagem eles também passaram por alguns buracos de minhoca naturais. No lado dos dados preciosos, Yi Gong não tinha reservas em relação a Han e até lhe deu um mapa estelar com os buracos de minhoca naturais marcados. Depois de entrar no deserto galáctico, Han se encontrou com a frota robótica liderada por Raxa. No Demon Claw ainda estava ancorado no Império Kinsang, então Han precisava de um novo navio. O robô de pesquisa Source já fabricou um para Han, e depois que Han o pegou, ele poderia continuar a viagem. Han embarcou na fábrica de navios número 1 e viu a nave espacial de ataque pesado, Mongo 10 Class. Originalmente tinha uma aparência aerodinâmica e um belo casco prateado. Qualquer pessoa familiarizada com a indústria de naves estelares na Via Láctea poderia ver o quão extraordinário e especial era à primeira vista. Mas, a pedido de Han, a Source não apenas modificou o interior desta nave, mas também fez uma camuflagem para sua aparência, apenas do lado de fora. Agora não se parece com uma nave estelar única de segunda geração, mas mais como uma nave fabricada em particular. As naves estelares precisavam de plantas para serem criadas, e muitos pequenos estaleiros que não podiam comprar plantas projetavam algumas naves estelares de aparência estranha, e essas eram chamadas de naves fabricadas em particular. Esses navios geralmente tinham resistência muito baixa e desempenho ruim, mas ainda tinham a vantagem competitiva de serem baratos, de modo que ainda tinham alguma participação de mercado. Fonte olhou para esta nave estelar de segunda geração da classe Deusa da Lua e disse, mestre, esta nave foi significativamente modificada de acordo com seu pedido, equipada com 4 conjuntos de propulsores de motor de transição de 10 mn. Os sistemas de armas, sistemas de energia e sistemas de radar também foram redesenhados, junto com a forma como a Mongo 10 Class originalmente já era uma nave estelar de segunda geração com desempenho superior, se for um em um, a menos que o inimigo despache naves. É muito difícil para qualquer nave na Via Láctea ser nossa páreo. Tão forte?
Perguntou surpreso. Isso você saberá quando experimentar pessoalmente. O desempenho geral das naves estelares de segunda geração ainda é 15% maior do que os dados do modelo anterior no Demon Claw. A menos que alguém também modifique sua nave ao extremo como você fez. Claro, isso é impossível. Você desmontou tudo e todo o navio é apenas equipamento de aprimoramento de desempenho após equipamento de aprimoramento de desempenho. Fonte disse. Assentiu. Muito bem, não tenho mais tempo para ficar aqui e devo sair agora. Seu trabalho mais importante agora é expandir o tamanho da frota e aumentar a velocidade de produção até o limite. A fonte disse, agora já está operando em plena carga. Se quisermos aumentar ainda mais a capacidade de produção, precisaremos aumentar os robôs de trabalho e também os robôs de combate. Isso não será fácil, a aliança proibiu todo o comércio de robôs, mas vou tentar encontrar uma solução. Disse com alguma frustração, talvez seja como Yi Gong disse, a aliança estava muito decadente, proibindo tudo e colocando todos sob gestão estrita. Shua caiu na estrada mais uma vez. Destino, retorno à Via Láctea, só que desta vez, mudou muito desde o passado, pilotando a nave estelar de segunda geração, com uma boa Star Strangling classe Ares em sua mão, totalmente confiante. Darknet Galáctica capítulo 177, Aliança Desesperada, parte 1, capítulo 177, Aliança Desesperada, parte 1. Depois de voltar, finalmente chegou ao QG da Aliança, o Eternal Star System. O Eternal Star System estava bem no meio das 12 nações de gestão permanente da galáxia, e da capital de qualquer um desses países, pode-se chegar ao Eternal Star System em 3 dias. O transporte era muito conveniente. Claro, essa conveniência só estava disponível para os 12 gigantes. Se algum representante de outro país quisesse vir ao QG, ainda seria uma longa viagem. Como as 12 nações permanentes ocupam 1/3 de todo o território da Aliança, 50% da população e 60% do poder militar, eles não considerariam se é conveniente para outros pequenos países, desde que eles próprios se sentissem convenientes. Além disso, nas capitais desses 12 países de gestão permanente e até em alguns outros lugares, também havia divisões do QG da Aliança. No entanto, eram apenas para realizar cerimônias ou comemorar uma guerra, e seus status eram muito menos importantes do que a Galáxia Eterna. Estava do lado de fora da sala de conferências executiva do 1440º andar do QG, esperando para ser convocado. Havia 10 desses edifícios, simbolizando os 14.000 países membros da Aliança. Um prédio tão alto, ao olhar pelas janelas do chão ao teto, você não podia ver a terra, mas podia ver o espaço e também a nuvem abaixo de seus pés. Olhou pela janela e ficou atordoado diante do cenário. Vir aqui o fez sentir subitamente tristeza. Muitas pessoas já morreram pela Via Láctea e pela Aliança, mas o sistema estelar eterno ainda estava cheio de músicas e danças. Através da verificação de segurança, não pôde deixar de pensar que, se ele fosse um apóstolo sombrio, um nível de segurança tão insignificante não teria chance de detê-lo. Como o apóstolo sombrio era originalmente uma forma de vida com o DNA recombinado, eles poderiam facilmente recombinar sua estrutura de DNA para se disfarçar como qualquer pessoa neste prédio. Contra inimigos tão poderosos, a tecnologia estava perdendo seu efeito original. O sistema de segurança do QG foi algo aprendido com a civilização pré-histórica, e agora o verdadeiro inventor dessa tecnologia está voltando. Era simplesmente uma guerra entre alunos e professores. E a civilização humana estava aprendendo com a civilização pré-histórica, mas eles nunca foram além deles. E se uma guerra estourar entre os alunos e professores, a humanidade perderá muito, sem poder para revidar. Quando estava pensando, ele foi convocado. Ele entrou na sala de conferências com passos largos e viu muitos rostos familiares, o primeiro-ministro Moody, que sempre teve muito nojo dele, o oficial militar do Império Kinsang, Paz de Ais, Doyle do Mangstar, e assim por diante. Havia mais de 12 pessoas, oficiais militares de alguns países e representantes da polícia secreta também participaram desta reunião. Não parecia muito nervoso diante da presença de figuras importantes. Um motivo foi porque já tinha visto alguns deles antes, e o outro motivo foi porque já experimentou várias situações de vida e morte. E as pessoas que enfrentaram diretamente a morte naturalmente tinham um temperamento mais indiferente em comparação com as pessoas comuns. Esta reunião foi presidida pelo mais alto comandante da missão expedicionária do A-43, e ele permitiu que ficasse em primeiro plano para falar sobre a experiência da expedição. Sem nenhum exagero, contou a todos aquela expedição brutal em detalhes. Durante todo o processo, ninguém falou nem fez perguntas, embora eles já tenham visto o relatório em vídeo que enviou de volta, mas quando ouviram pessoalmente falando sobre a experiência na relíquia, sua atenção foi capturada mais uma vez e eles apenas ouviram em silêncio. Quando o relatório foi concluído, tirou o cadáver do apóstolo escuro da marca lunar e o colocou na frente. Pessoal, este é o corpo do apóstolo sombrio. De acordo com minha experiência pessoal, estimo que suas forças de combate estejam pelo menos no nível de 8 estrelas e, ao mesmo tempo, sejam como soldados esper-humanos, possuindo superpoderes. Não se sabe se todos os apóstolos têm a mesma classificação, mas acho que os apóstolos sombrios que sobreviveram não têm motivos para serem mais fracos do que este, afinal eles foram produzidos com o mesmo método. Porque esse apóstolo sombrio não tem cabeça? Uma grande figura dos militares perguntou. Isso é porque seu cérebro foi esmagado. Disse já que você pode esmagar a cabeça do apóstolo sombrio, isso significa que mesmo que esses apóstolos sombrios realmente existissem, eles não seriam um grande problema.
Risos entraram na reunião. Todos sabiam que o nível de An não era alto, e o fato de ele poder matar apóstolos sombrios mostrava que eles não eram tão fortes. An mordeu os lábios e aprofundou a voz. Não tenho todo o crédito para matar o apóstolo sombrio. Naquele momento, a senhora Witch queimou sua região cerebral de grau 0 e o pegou desesperadamente. Usei o vazio do fim e peguei seu superpoder. E então, mais ria e ilesa, as duas elites dos senhores da guerra mantiveram sob controle. E isso finalmente completou morte final. Para matar o apóstolo sombrio, a senhora Witch teve que se sacrificar. Isso não diz muito também. A propósito, em que nível você está atualmente? Eu não testei por um longo tempo, mas definitivamente tenho pelo menos 5 estrelas no ranking. Respondeu An. E isso significa que, mesmo que os apóstolos sombrios realmente existissem, tudo o que precisamos é despachar duas elites de senhores da guerra, um quase senhor da guerra e um esper de 5 estrelas como você. Parece que o poder de combate dos apóstolos das trevas ainda é bastante fraco. An ficou um pouco irritado agora, com uma voz rouca, ele disse, o apóstolo das trevas teve seu poder retirado, ele era um esper aterrorizante, se seu poder não fosse retirado, não poderíamos vencê-lo. Aquele oficial militar começou a esticar os dedos para contar, ok, como você disse, se os apóstolos das trevas estão realmente no nível de 8 estrelas, esse tipo de nível é realmente aterrorizante, mas é para pessoas normais. Mas, se despacharmos 10 esper senhores da guerra, podemos matar o apóstolo sombrio com certeza, e acredito que podemos controlar a taxa de baixas em 30%, o que significa que, entre esses 10 guerreiros de elite, apenas 3 morrerão. Existem 99 apóstolos das trevas, e nos custa 3 elites de senhores da guerra para matar cada apóstolo das trevas, então o pior resultado seria não mais do que 300 elites de senhores da guerra sendo sacrificadas. Não se esqueça, se podemos enviar 10 senhores da guerra para lutar contra um apóstolo sombrio, também podemos enviar 20, 50 ou 100 senhores da guerra para eliminá-lo. Não importa como você calcule, esses 99 apóstolos sombrios não podem abalar nossa enorme aliança. Seu número é muito pequeno, insuficiente. Há trilhões e trilhões de pessoas vivendo na Via Láctea e trilhões de soldados espera aqui, mesmo que todos cuspissem, seria suficiente para afogar os apóstolos das trevas. A vida dos soldados não são apenas números gelados. An ficou furioso. Ele tentou suprimir sua voz e disse, o que é aterrorizante sobre o apóstolo sombrio é que eles são formas de vida recriadas e sua estrutura de DNA pode ser alterada. Contanto que eles gostem, eles podem se disfarçar de qualquer um aqui, e esse poder destrutivo é muito mais do que um combate. Darknet Galáctica capítulo 177, Aliança Desesperada, parte 2. Capítulo 177, Aliança Desesperada, parte 2. Modi balançou a cabeça, ignorante. A mudança de DNA pode apenas simular a aparência de uma pessoa, mas não seu comportamento e linguagem, elas revelarão falhas com certeza. Além disso, na estrutura política atual, e se os apóstolos das trevas puderem se disfarçar de chefes de Estado, há também o primeiro-ministro, o parlamento e o KMT. Sua chamada teoria dos apóstolos sombrios pode subverter a aliança é apenas especulação pessoal. Você precisa de provas para falar aqui. Mantenha todos os palpites para si mesmo. An de repente sentiu uma grande desolação, depois que tantas pessoas foram sacrificadas e quando An finalmente entregou a mensagem do apóstolo sombrio à aliança, ele nunca imaginou que a reação da aliança fosse tão fria. An pensou naqueles soldados que foram mortos em batalha e sentiu muita vergonha. Assim como Yuan disse, soldados e políticos eram dois tipos muito diferentes de pessoas. An então tirou o vídeo de Yigong. Embora os políticos tenham se surpreendido com o universo destruído após as guerras, ainda não havia provas de que isso tenha sido feito pela civilização pré-histórica. O relatório terminou e An foi convidado a sair da sala de conferências. Sentou-se sozinho do lado de fora, observando o céu profundo e imprevisível e se sentiu completamente pessimista em relação ao futuro. Depois de algumas horas, a conferência de políticos finalmente terminou. An foi convidado por Paz Jiais para tomar chá no salão. Havia apenas os dois, e o rosto de Paz Jiais tinha uma expressão impotente. A resolução final da aliança é: seu relatório, o cadáver do apóstolo sombrio, o vídeo da folha de bordo antiga, tudo não pode ser usado como evidência para concluir que a Via Láctea está em grande perigo. A aliança não aumentará seu nível de defesa nem se preparará ativamente para a guerra. Além disso, a aliança também proibiu o compartilhamento de tudo o que aconteceu na relíquia e tudo sobre o apóstolo sombrio e a civilização pré-histórica. Disse Paz Jiais em voz baixa. An assentiu e não disse nada. Ele já esperava esse resultado. Paz Jiais esboçou um sorriso e disse, mas este encontro ainda teve um efeito positivo. Devido ao seu esforço, a União decidiu montar uma equipe de investigação secreta sobre o assunto dos apóstolos sombrios. Além disso, todos os impérios fortalecerão seu próprio poder investigativo e enviarão mais frotas de reconhecimento para os arredores da Via Láctea como medida de precaução. An balançou a cabeça e disse levemente, isso está longe de ser suficiente. Quando vi os apóstolos sombrios pela primeira vez, eu já podia ver, tudo o que eles querem é destruição. Você já ouviu falar da lei da selva do universo? Sim. Então você deve entender que o universo vasto e ilimitado é como uma selva cheia de escuridão, e nesta selva, nós, a humanidade, somos apenas um membro deste enorme sistema biológico. Derrotamos o clã das bruxas, eliminamos a raça Qu e matamos muitas existências que eram muito mais fracas que os humanos. Mas só isso não é suficiente para provar que a humanidade sempre terá o direito de sobreviver nesta selva. Um dia,
encontraremos oponentes mais espertos do que nós. Pais Giles franziu a testa levemente e disse, você quer dizer que a humanidade precisa continuar se tornando mais forte para sobreviver nesta selva? Han sorriu. Não, apenas ser mais forte sozinho não é suficiente para garantir a sobrevivência. Mesmo um tigre feroz pode morrer com a mordida de uma pequena formiga, porque as formigas podem espalhar bactérias que os tigres não conseguem resistir. Pais Giles perguntou novamente. Você quer dizer que precisamos aprender com as bactérias teimosas? Normalmente, a maioria dos tipos de bactérias só pode sobreviver por algumas horas e morrer. Disse Han. Na verdade, o que eu quero dizer não é o que devemos nos tornar ou aprender. Humanos são humanos, temos nossos pontos fortes, mas também nossas deficiências. E a única maneira de sobrevivermos por mais tempo é estarmos vigilantes, ao enfrentar a selva desconhecida, ficar sempre alerta. A lei de sobrevivência provou há muito tempo que não são as criaturas mais fortes que vivem até o último momento, mas aquelas que estão sempre vigilantes. Sempre que o perigo vier, eles serão os primeiros a saber, e então ajustarão sua estratégia de sobrevivência. E essa é a lei mais importante para se manter vivo nesta selva escura. Pais Giles soltou um longo suspiro. Você faz muito sentido. Eu acho que você está sempre vigilante sobre o futuro, e é por isso que você saiu vivo da relíquia. A Aliança precisa de talentos como você. Vou procurar a Aliança, você pode ser o líder do grupo de investigação recém-formado, e eu o apoiarei totalmente, até mesmo organizando o poder militar de algum império Qinsang e outras figuras poderosas para apoiá-lo. Muito tarde, balançando a cabeça, Han se levantou e disse, eu já entendo. Esta decadente aliança da Via Láctea perecerá com certeza, não por agressão estrangeira, mas por problemas internos. Onde você está indo? A posição na equipe de investigação secreta. Você vai pensar sobre isso? Pais Giles tentou convencer Han. Han disse friamente, não precisa. Quando Majin Kong e os outros foram mortos em batalha, fiquei muito emocionado. Eles amavam tanto a Via Láctea, e é por isso que decidi fazer tudo ao meu alcance e fazer algo pela Aliança. É por isso que cruzei 3 campos de estrelas e voltei para a Aliança a todo custo. Mas, o que a Aliança fez? As vidas dos soldados são apenas números aos seus olhos. Números gelados. A crise iminente não era ainda mais importante do que continuar a viver luxuosamente. Já cansei de tudo isso. A partir deste momento, vivo apenas para minha cidade natal. Apenas viva para meus concidadãos na terra. Esta maldita aliança, se vai perecer, deixe-a perecer. Agora, o mandado de prisão foi levantado. Eu quero ir para casa. Darknet Galáctica capítulo 178. De volta para casa, parte 1, capítulo 178. De volta para casa, parte 1. Reino do Esquecimento. Aquele amplo partido protetor caiu em um silêncio mortal. Este grupo dos principais matemáticos da Via Láctea quase não conseguia acreditar no que via. Em apenas algumas horas, seu modelo de dados foi realmente alterado. O protetor esfregou os olhos, embora já estivesse cego. Isaac, recalcule os resultados novamente. O protetor disse ao seu principal discípulo. Logo, esses matemáticos de elite obtiveram os resultados recalculados. Professor, o resultado é o mesmo. A probabilidade da Via Láctea ser destruída aumentou para 99%, mas a probabilidade de ela ser destruída em 100 anos na verdade foi reduzida para 88%. Isaac disse cuidadosamente e todo o grupo ficou em silêncio. Qual é o significado disto? O protetor olhou para o céu. Embora eles tenha perdido a visão, ele ainda mantinha seu hábito passado de olhar para o céu sempre que começava a pensar. Em poucas horas, os dados realmente mudaram tão drasticamente que acho que pode não ser necessariamente uma coisa boa. Disse Isaac. Não. Embora olhando para o curto prazo, a Via Láctea será destruída com certeza, mas os dados de longo prazo nos dizem que a Via Láctea pode ser salva. O protetor pensou e disse, o gráfico mostra que a causa de uma mudança de variável tão grande está no Eternal Star System, é onde está o QG da Aliança. Poderia haver um problema dentro da Aliança, Isaac disse apressadamente, de acordo com as informações da sede da Aliança. Hoje é a reunião a portas fechadas entre 12 países membros de gestão permanente. Aquele humano da Terra que alterou significativamente os dados da última vez também participou. A reunião foi principalmente para ouvir seu relatório sobre a expedição e o Apóstolo Sombrio. Não, isso não está certo. O protetor disse, relatou as notícias dos apóstolos das trevas para a aliança e isso deve diminuir a chance de destruição da Via Láctea a curto prazo. Afinal, receber a mensagem cedo significa que você pode começar a se preparar cedo. Mas como é que a probabilidade aumentou em vez de diminuir? Deve haver algum problema. Não por muito tempo. Já vi alguém que recebeu um e-mail do QG da aliança. E a pessoa que abriu o e-mail exclamou, professor, e a aliança desmoronaram. Ele se recusou a assumir a posição de comandante da equipe de investigação secreta da aliança e já está voltando para a Terra. Poderia ser por causa dele. O protetor pensou. De repente, uma brisa de vento soprou em seu rosto velho, com o cheiro da grama do quintal. O protetor de repente hesitou, como se pensasse em algo. Não é possível reconstruir se não for destruído. Então é isso que significa. O protetor sussurrou. Professor, você já entendeu? Sim, então a Via Láctea deve ser destruída e referindo-se à probabilidade calculada de 99%. O protetor disse com um sorriso amargo. Somos realmente estúpidos, sempre pensando em como impedir o desaparecimento da Via Láctea, mas ignoramos um fato mais importante. Que fato?
Perguntou Isaac. Todas as civilizações estão estabelecidas nas ruínas da geração anterior de civilizações, e somente se a aliança da Via Láctea for destruída, a nova aliança da Via Láctea pode ser construída nas ruínas. Esta é a lei suprema da natureza. Fomos muito estúpidos tentando impedir que a aliança perecesse, o que na verdade estava indo contra as leis da natureza. Isaac não podia acreditar nas palavras de seu professor e disse em voz alta: mas professor, estamos nos preparando há tanto tempo. Reunimos todos os talentos deportados da Via Láctea. Será que você quer desistir agora? Apenas deixar a aliança perecer? Deixá-lo ser destruído pela civilização pré-histórica? A expressão facial do protetor ficou muito mais relaxada e sussurrou: a Via Láctea nunca será destruída. Não importa se 100 milhões de anos se passarem, ou 1 trilhão de anos se passarem. A Via Láctea sempre estará aqui. É apenas a civilização que perece, as vidas inteligentes que ocupam este lindo céu. A destruição e o estabelecimento de uma civilização não é algo que podemos evitar, é a lei mais alta do universo. Tudo já acabou. É uma probabilidade de 99%. A aliança da Via Láctea será destruída dentro de uma década, com certeza, então continuar se envolvendo com esses problemas não fará nenhum bem para nós. A partir de hoje devemos olhar para o futuro. O futuro? Perguntou Isaac. Sim, o futuro depois que a aliança for destruída. Agora temos 20% de chance de construir uma nova civilização na Via Láctea dentro de 100 anos. Uma nova aliança. Essa deve ser a direção para a qual trabalhamos. E quanto à aliança decadente, que desapareça junto com a história. Depois de dizer essas palavras, o protetor pareceu acordar de repente, levantou-se e caminhou até o pátio sem a ajuda de ninguém. Levantou a cabeça, ouviu os pássaros cantando e as flores balançando ao vento, e o sopro da vida fez o protetor sentir-se muito feliz. Sem olhos, a audição das pessoas se tornará mais desenvolvida. E foi isso que aconteceu com o protetor. Ele não podia ver nada neste mundo, mas podia ouvir até o som do coração de Isaac batendo. A missão do Oblivion Realm acabou. Agora vamos iniciar o plano B e nomeá-lo oficialmente como Butterfly. Diante do velho cego, veio uma onda de choro deprimente. O início da Operação Borboleta significa que o protetor e todos os seus apoiadores vão desistir da Via Láctea, deixando a pátria da humanidade ser ocupada e destruída. Exceto pelo protetor que já pensou em tudo. Ao longo dos anos, ele nunca se sentiu tão relaxado como hoje. Como se voltasse à juventude, quando ainda não era cego e podia ver a galáxia brilhante. Sim, senhor, com os olhos vermelhos, disse Isaac. Como matemático, Isaac acreditava mais na razão do que na emoção. O modelo de dados explicou tudo. De qualquer forma, a aliança perecerá, e qualquer ação para evitar o fim da aliança será tão inútil quanto um louva-a-Deus tentando bloquear um carro. Darknet Galáctica capítulo 178, De volta para casa, parte 2. Capítulo 178, De volta para casa, parte 2. Quero ver esse jovem chamado An Lang. O protetor disse a si mesmo: vou mandar alguém buscá-lo. Disse Isaac: não, eu vou encontrá-lo na Terra. Faz muito tempo que não visito a Via Láctea. Antes que a Operação Borboleta comece, quero ir mais uma vez. O protetor aprofundou a voz e disse: Terra, Xangai. Li Ki acabou não se tornando um soldado, porque ele não tinha superpoderes como An. Ele não se juntou ao exército porque ele só queria se tornar um soldado esper, não um normal. Então Li Ki obedeceu aos arranjos de sua família para entrar na universidade e se formou em administração de empresas. No futuro, ele um dia herdará os negócios da família e se tornará um empresário. Quando Li Ki viu An que estava passeando no campus, ele gritou de surpresa. Embora An estivesse com um boné de beisebol e levantasse a gola da camisa para cobrir o queixo, Li Ki ainda reconheceu seu colega de escola com o olhar. O pequeno Li Ki gordinho correu para An como um servo feliz, verificando este amigo que ele não via há muito tempo. An ainda tinha aquele sorriso de sempre no rosto, como se não fosse machucar nenhuma pessoa ou animal. Pare de gritar. Não quero ser reconhecido. An disse com um sorriso. Quando você volta, minha nave aterrissou exatamente quando eu liguei para você. Pare de olhar. Minha nave camuflada. Se ele acabou de aparecer na sua escola, provavelmente ficará bem caótico. Pegue seu carro, vamos comer alguma coisa. Tudo bem, o que você quer comer? A loja de pão de carne perto do meu apartamento ainda está aberta? Eu sabia que você queria comer pãezinhos de carne e beber chocolate quente. Uma combinação tão retardada. Só você gosta. Vamos para o estacionamento. Li Ki tinha um Mercedes-Benz que ele herdou de seu pai. Sentado com uma espingarda, An observava as ruas familiares da cidade. 2 anos. An murmurou para si mesmo. Sim, esta sua viagem levou 2 anos completos. As mudanças aqui são muito grandes. Li Ki ecoou. Parecia haver muito menos jovens na rua. Isso não é por sua causa? Quarto vovô já me disse, o governo federal está fazendo uma grande expansão, e você está por trás de tudo isso. Todos foram enviados para outros planetas para estudar, ou se juntaram ao exército para receber treinamento profissional. Em suma, já não havia muitos ociosos na Terra, ao contrário de antes, quando a população era grande e muitos jovens não conseguiam encontrar trabalho. Sim, quando a Terra acabou de se juntar à Aliança, havia apenas 7 bilhões de pessoas, enquanto outros países têm mais de centenas de bilhões de populações. Nossa população era lamentável, então usamos desesperadamente incentivos e políticas para aumentar a população, e todos nós pertencemos a essa geração de baby boomers.
Que geração trágica. É tudo passado agora e a nova onda da era do Babylon está aqui, porque os jovens na Terra simplesmente não eram suficientes. Apenas a Força Aérea Federal pretendia obter 1 bilhão de recrutas. 1 bilhão A. E essa é apenas a primeira fase do plano. Han assentiu. Embora ele não estivesse em casa por um longo tempo, ele ainda estava bem ciente de tudo o que estava acontecendo em casa. Agora a fábrica principal da Terra e o estaleiro móvel de Han estavam operando ao mesmo tempo, fabricando um número impressionante de naves estelares. Eles realmente precisavam de muitos soldados para apoiar aquela frota gigante no plano de Han. O carro parou no pequeno parque que Han conhecia muito bem. Ele não queria mostrar o rosto, então disse a Licky para comprar a comida. Este era o parque onde Han costumava passear com sua mãe quando era pequeno. Agora já estava bem velho. Os dois balanços perderam as almofadas, faltavam algumas tábuas no banco. No entanto, quando Han entrou aqui, ele sentiu que tudo ainda era bonito, tão bonito como sempre foi em sua memória. Por muitas vezes ele lutou com sua vida. Han na verdade só queria salvar este pequeno parque, e aquela memória preciosa. Encontrando um banco e sentando-se, Han viu algumas pessoas não identificadas nas proximidades passeando. A maioria das pessoas que passeavam aqui eram todos os idosos nas proximidades, e essas pessoas estavam em ternos de cor escura, completamente em desacordo com a multidão no parque. Vendo uma montanha de carne olhando para ele, Han acenou para ele. Capitão Shen, muito tempo sem ver. Shua. A montanha de carne de repente hesitou e, no segundo seguinte, avançou esmagadoramente com velocidade muito mais rápida do que o velocista mais rápido da Terra. Essa pessoa era Shen Zong, e agora ele era o capitão da equipe tática local. Não se sente. Esta cadeira não pode te segurar. Han riu e empurrou Shen Zong, olhando para o relógio e dizendo, 39 minutos e 17 segundos. Capitão Shen Zong, a reação do seu time ainda não foi rápida o suficiente. Entrei furtivamente na Terra por 40 minutos antes de ser detectado. O rosto de Shen Zong estava originalmente cheio de surpresa agradável e carinho, mas depois de ouvir as palavras de Han, seu rosto imediatamente ficou vermelho. Estou brincando dessa vez eu pilotei uma nova nave. Já foi além da minha expectativa que você pudesse me encontrar em tão pouco tempo. Isso foi o que eu pensei. Shen Zong jogou o chapéu no chão e gritou, seu monstro. Você não pode me torturar assim. Não só eu, todo o quartel-general da Defesa Federal está enlouquecendo tentando encontrar você. Irmãos, volta para baixo. Volta para baixo. Shen Zong disse enquanto acenava para seus seguidores e pegava seu dispositivo de comunicação remota para explicar ao QG. Han apenas ficou sentado em silêncio e observou Shen Zong pulando para cima e para baixo tentando lidar com a situação. Logo, Licky voltou com os pãezinhos de carne e chocolate quente. Você realmente adivinhou. Licky viu Shen Zong e disse surpreso, como você sabia que Shen Zong viria e me disse especificamente para comprar mais um conjunto. Han sorriu. Se ele não vier, eu mesmo irei torturá-lo. Vamos comer juntos. Faz tempo que sinto falta desse sabor. Já estou farto do sabor das barras energéticas. Han assumiu a carne no bumbum e começou a mastigar em grandes pedaços. Shen Zong e Licky não estavam realmente interessados na comida, mas apenas comendo com ele. Shen Zong era muito grande e se sentou no chão com medo de quebrar a cadeira. A propósito, quanto tempo você vai ficar aqui? Licky perguntou, olhando para o céu. Han sorriu e disse, talvez por um longo tempo. Darknet Galáctica capítulo 179, Projeto Borboleta capítulo 179, Projeto Borboleta. No parque perto da casa de Han, as 3 pessoas comeram pãezinhos de carne e beberam chocolate quente, exatamente como 2 anos atrás, quando se conheceram. É só que agora não havia mais nenhum invasor que ousasse chegar muito perto da Terra. A forte ascensão da Força Aérea Federal trouxe à Terra um ambiente tranquilo e pacífico com o qual seu povo sonhava há anos. Com uma classe Flying Dragon e 3 Ghost Ashes, a Terra poderia com certeza se encaixar no top 300 das frotas mais fortes da Aliança. Han estava comendo pão de carne e observando as pessoas se exercitando no pequeno parque. Quando criança, lembrou-se de ver os mais velhos se exercitando no parque com um olhar preocupado. Preocupados com o futuro da Terra e preocupados com o emprego de seus filhos e netos. Mas agora, a névoa que cercava a Terra havia se dispersado e a luz começou a aparecer em seu rosto. A discussão não estava mais centrada em como as crianças não conseguiam encontrar trabalho, mas sim em se juntar à Força Aérea Federal ou ao Grupo Federal de Engenharia. Há aquela escultura que está criando uma vaca de bronze e parece Panzolin. Han apontou para a estátua de pedra que estava no meio do carrossel. É ele. Se não fosse porque você proibiu, a cidade já estaria coberta com suas esculturas. Crescemos ouvindo a história de Kilak, mas as crianças de hoje em dia estão ouvindo a história do osso duro de Han. Meu sobrinho ouviu que eram uns colegas de classe e ele estava me irritando para ver você. Licky disse com um sorriso. O gordo Shen Zong também começou a rir, dizendo que Han agora era o herói na Terra. Mas com uma súbita mudança de assunto, Shen Zong perguntou curioso. Mano, algo deu errado? Você geralmente está tão ocupado que não tem tempo para voltar. Mas por que de repente você tem tempo agora? Han disse com um sorriso amargo. Porque eu descobri que meu trabalho duro era realmente inútil. A Milky Way Alliance tem seu próprio sistema. Uma pequena figura como eu não poderia desempenhar nenhum papel. Então voltei. Como alguém da Terra, ainda é muito importante cuidar de meus próprios parentes. Quanto às pessoas fora da Terra, salvá-las seria obra de Deus, não minha. Qualquer um podia ouvir a tristeza nas palavras de Han, mas como ele não queria compartilhar, Licky e Shen Zong não continuaram a perguntar. Todos eles sabiam muito bem, o sorriso no rosto de Han era falso, e toda a pressão estava escondida no fundo de seu coração. Que tal vir à minha casa para uma visita?
An convidou Liki e Shenzong. Shenzong começou a rir sem coração. An perguntou por que ele estava rindo e Shenzong simplesmente não quis compartilhar. Saindo do parque e dando uma volta, havia a área residencial onde An costumava morar. Fora da área residencial havia na verdade uma fila, e a placa do bairro estava coberta por uma placa de cobre ainda maior. No topo, foi exibido com orgulho a antiga residência de An. An franziu a testa, sentindo que era ao mesmo tempo irritante, mas também hilário. O que você quer dizer com antiga residência? Em primeiro lugar, ainda não estou morto. Em segundo lugar, esta é a minha única casa na Terra. Ainda não me mudei. Liki disse, não há ninguém para culpar. Depois de ouvir que você morava aqui antes, todos os dias havia muitas pessoas que vinham visitar e tornavam bastante caótico nesta área com galinhas voando e cachorros pulando. Em desespero, o governo não teve escolha a não ser trazer ordem a este lugar e trouxe a administração distrital, e com o tempo isso realmente se tornou um ponto turístico. An não teve escolha a não ser aceitar o fato de que sua única casa se tornou uma atração turística. Ela passou a noite em um hotel, se encontrou com alguns colegas e amigos no passado e deixou Xangai no dia seguinte ao meio-dia para a base de Nazca. Este terreno baldio ainda era o mesmo, mas muitas construções em grande escala aconteceram. À medida que os militares se expandiram, mais e mais soldados vieram aqui e gradualmente transformaram este lugar em uma cidade militar. An conheceu muitas pessoas que precisava conhecer aqui, os três gigantes, Kilak, Olmo e assim por diante. Mas An não compartilhava suas preocupações com ninguém. Ele ainda sorria como de costume. Agora, a capacidade da linha de produção principal atingiu a velocidade de um Ghost a cada 2 meses, e isso realmente empolgou An. Após os 2 primeiros dias de reuniões frequentes, An se trancou novamente e raramente encontrava convidados, nem participava das reuniões militares ou políticas federais, concentrando-se apenas na prática e na pesquisa. An ouviu dos 3 viciados sobre a notícia de que o protetor estava vindo para a Terra e, para poder ver essa figura lendária, An estava se sentindo um pouco animado. Mas An também sabia muito bem que nem mesmo o protetor poderia mudar a atitude da aliança, caso contrário ele não teria sido expulso da galáxia há muitos anos atrás depois de trazer à tona a chocante teoria do colapso da Via Láctea. Depois que An retornou à Terra cerca de uma semana depois, o protetor chegou sob a escolta de uma pequena frota, com um grupo de seus alunos e muitos guarda-costas de primeira linha que An identificou à primeira vista. Em uma ilha desabitada nos trópicos, An conheceu o protetor. Ele era um homem idoso cego, embora sem visão. Ele ainda tinha uma excelente visão do ambiente ao redor, e quando desceu da espaçonave para a areia branca, ele nem precisou da ajuda de outras pessoas. Uma fileira de espreguiçadeiras e guarda-sóis, sucos de frutas espremidos na hora e cubos de gelo. Foi assim que An cumprimentou o protetor. Meio deitado na cadeira, o protetor sorriu e disse, seu planeta natal é um lugar muito bonito. Olhando para o seu estado atual, parece que você está de férias? An disse, você pode dizer isso. Uma ociosidade repentina depois de estar acostumado a viver uma vida agitada. Ainda estou me adaptando aos poucos a esse ritmo de vida. Ao contrário de você que não tem cara de estar de férias trazendo tanta gente e todos com um olhar preocupado em seus rostos. O protetor disse, não posso culpá-los. Eu descobri as coisas. Eles não. Você descobriu o quê? An perguntou com curiosidade. Você me diz primeiro, em relação à aliança, o que você acha? An soltou um longo suspiro, olhou para o litoral ao longe e sussurrou, a doença está dentro do osso, não tem esperança. O protetor aplaudiu levemente, sim, isso também é o que eu descobri. Usar a cirurgia para tentar curar um paciente com doença terminal é inapropriado. É melhor simplesmente colocá-lo no chão em paz. Você provavelmente sabe que, no passado, meu pessoal e eu trabalhamos para salvar a aliança, e também trabalhamos muito. Mas agora, de repente, percebi que a aliança estava sem esperança o tempo todo. Isso realmente me permitiu sentir mais à vontade. Afinal, é impossível tentar salvar um paciente que vai morrer com certeza. An fez beicinho, você não veio até a Terra apenas me diga isso, certo? Claro que não. O protetor disse, vim porque quero convidá-lo para o meu projeto borboleta. An disse levemente, estou ouvindo. O protetor disse, pedi a alguém que investigasse seu passado e notei que a razão pela qual você conseguiu tudo isso foi porque você sempre perseverou, querendo proteger sua casa e seu povo. Mas agora, acho que você também se sente um pouco desanimado, depois que finalmente viu que a aliança havia decaído. An disse, estou realmente desapontado. A humanidade não é a espécie mais poderosa do universo e, diante do universo desconhecido, só podemos seguir em frente, lutar sem parar para sobreviver, e a ganância só nos matará. O protetor assentiu. Eu concordo completamente com você. Apenas as pessoas mais prudentes e dedicadas são elegíveis para viver no universo. Então desta vez eu vim para lhe dar uma escolha. Sua obsessão é proteger o lar e salvar as pessoas na Terra. Mas claramente, com o retorno da civilização pré-histórica, você não poderá fazer as duas coisas. Se você se juntar ao meu projeto, não poderá salvar sua casa, mas poderá salvar seus compatriotas e permitir que 15 bilhões de pessoas na Terra sobrevivam a essa calamidade. An hesitou um pouco, franziu a testa e ouviu com atenção. O mundo pensa, fui eu que usei o modelo vetorial e calculei o fim da Via Láctea, mas isso está errado. Eu não sou um profeta, mas um matemático. Um amigo meu me disse isso. Eu não acreditei nele, então usei um conjunto de algoritmos de modelo vetorial para calcular as previsões que ele me disse. E você já sabe o resultado. Meu cálculo teve o mesmo resultado que sua predicação, e é por isso que eu montei um santuário no reino do esquecimento e me tornei o assim chamado protetor.
Aquele amigo meu também me deu uma coordenada. Ele disse que é um buraco de minhoca muito escondido e de ultralonga distância, através do qual poderíamos alcançar um campo estelar distante que é seguro. An ficou chocado e disse surpreso: o projeto Borboleta está realmente deixando a Via Láctea e morando em outro campo estelar? O protetor não negou e disse: essa é uma maneira de dizer, mas isso é apenas uma parte do plano. Na ausência de outras opções, só podemos escolher salvar o sangue da raça humana, e somente se a humanidade puder viver no vasto universo podemos ter esperança. An aprofundou a voz e disse: aquele campo estelar de que você estava falando, a que distância fica? 15 milhões de anos-luz de distância. Uou! An soltou um longo suspiro. O diâmetro de toda a Via Láctea era de apenas 120 mil anos-luz, indo a 15 milhões de anos-luz de distância para viver. Isso era muito longe. Se não houvesse um buraco de minhoca natural, até a espaçonave mais rápida levaria 57 anos de viagem contínua para cobrir essa distância. Receio que nem mesmo a família de exploradores mais famosa, Ancient Mapileaf, tenha ido tão longe. Quantas pessoas estão dispostas a migrar para o novo campo estelar? An perguntou novamente. Não muito. O protetor disse com um sorriso amargo. Na ausência do apoio da aliança, se promovermos a notícia da morte da galáxia, não apenas será uma violação da lei, a grande maioria das pessoas pensará em nós como loucos. Ponto afinal, a humanidade viveu pacificamente na Via Láctea por muito tempo. Nossos compatriotas ainda estão estudando desesperadamente novas tecnologias e prontos para crescer e melhorar o nível de civilização na Terra. An disse como se autodepreciativo. Participar do projeto Butterfly também pode melhorar o nível de civilização da Terra. Você já sabe, existem tantos mestres habilidosos de todos os tipos de campos no reino do esquecimento. O protetor disse. An riu e disse: essas pessoas. An originalmente queria dizer algo como não há pessoas boas no reino do Oblivion, mas de repente ele mudou seus pensamentos e seus olhos se iluminaram. Pessoas boas? O que são pessoas boas? Os 3 viciados não podiam ser considerados boas pessoas, mas todos estavam equipados com as melhores habilidades em diferentes campos, e An só poderia ter vivido até hoje porque ele tomou o caminho do mal e aprendeu muitas habilidades que a aliança baniu. Do ponto de vista de An, esse caminho maligno era o certo a seguir, apesar de ter sido desonrado pela União, mas o que sustentou An a viver até hoje, foram as drogas, feras de fusão, tecnologia robótica e técnicas proibidas. Se ele participou do projeto Butterfly, não era o mesmo que enviar todos na Terra para o caminho malvado que ele tomou, saltando de todos os grilhões da União para prender diretamente com os bandidos mais notórios da galáxia, para um planeta fraco como a Terra, como não é uma saída. Se alguém quiser permanecer vivo na selva escura, não basta seguir a lei, mas também aprender a ser cruel o suficiente. Não há necessidade de se apressar para me responder. Afinal, esta é uma decisão importante relacionada à vida e à morte de 15 bilhões de pessoas. Embora o protetor fosse cego, ele ainda podia ouvir o coração de An acelerar, então ele sussurrou: este é um projeto gigante e ainda precisarei fazer muita preparação. Agora eu tenho que ir. Depois de tomar uma decisão, você pode entrar em contato comigo, mas, eu ainda preciso lembrá-lo. O tempo que nos resta está acabando. Darknet Galáctica capítulo 180, Caminho do Homem, rasgando o céu e a terra. Capítulo 180, Caminho do Homem, rasgando o céu e a terra. O protetor e seus alunos deixaram a terra. Ele estava muito calmo e anormalmente firme. Professor, não sei se este é o passo certo a tomar. É muito inacreditável que An seja a variável importante que afetou a situação geral. Isaac olhou para seu professor e disse. O protetor respondeu calmamente: é por isso que eu tive que ir pessoalmente vê-lo. Vá, calcule novamente com nosso modelo. Isaac foi e, depois de mais de 1 hora, voltou ao quarto do protetor com uma expressão de incredulidade no rosto. Professor, isso é incrível. Depois que você se encontrou com An, a probabilidade de a Via Láctea ser destruída aumentou para 99,9%, mas a probabilidade de morte da Via Láctea dentro de uma década foi reduzida para 87%. Isaac disse em uma voz profunda. O protetor começou a rir de alegria. Com certeza, An é o fator mais importante no modelo vetorial e agora ele decidiu se juntar ao nosso projeto Butterfly. Borboleta em casulo, Nirvana renascido. Notifique o exército de vanguarda, a operação Borboleta agora está formalmente implementada. De volta à base, An saiu do quarto e chegou ao deserto sem fim. Ele silenciosamente abraçou o vento triste e começou a praticar os 6 caminhos do vazio. Caminho do homem, até agora An ainda não conseguiu elevar esta arte marcial ao reino do tal. Para os 6 caminhos do vazio, além da prática constante, a compreensão também era muito necessária. Agora An estava muito confuso. Ele não sabia o que ser humano significava. Seria apenas uma forma de vida inteligente, um tipo de animal, um tipo de vida baseada em carbono. Seu cérebro estava cheio do protetor e seu projeto Borboleta. Embora esta visita tenha sido curta, teve efeitos profundos em An. No fundo do coração de An, ele era a favor do projeto Butterfly. A cobiçada aliança está no caminho da autodestruição, e não havia necessidade de o povo da Terra segui-los e perder suas vidas. Mas An ainda era um soldado e tinha seu orgulho. Entregar a galáxia e a Terra à civilização pré-histórica sem qualquer resistência não era algo que ele estava disposto a fazer. Embora a Via Láctea pertencesse originalmente à civilização pré-histórica, isso já havia se tornado passado, e os humanos já ocupavam essa galáxia há muitas gerações, e esta também era a única casa da humanidade. Desistir da Terra não era algo que An estivesse disposto a fazer. O vasto Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico Profundo, as Montanhas Rochosas, os Alpes, o Himalaia, o Mississippi, o Eufrates, o Rio Amarelo e o Ganges.
do Ártico à Antártida, ao Equador, à floresta amazônica, ao deserto do Saara e tudo mais. Como um membro da família da Terra, como ele pode simplesmente deixar todas essas coisas irem? A Terra era única, e depois de sair daqui, não haveria outro lugar que pudesse dar a mesma sensação. Embora An concordasse com o plano do protetor, ele realmente não conseguia colocar as coisas em seu coração. Esta era a casa que ele jurou proteger, e ele estava fazendo isso também. O vento tornou-se cada vez mais forte contra sua pele, e os movimentos de An tornaram-se cada vez mais intensos. Da noite ao amanhecer, do amanhecer à noite novamente, An se esquecia da hora. Ele estava praticando e pensando. De repente, um pastor nativo apareceu ao longe, conduzindo seus rebanhos de volta para casa. Como An já estava bem longe da base militar de Nazca, fora da área restrita, havia pessoas morando nas proximidades. Os nativos, depois de misturados com os colonos espanhóis, não eram mais puro sangue. Eles agora tinham uma mistura de características, rosto amarelo com olhos azuis claros. O pastor acenou para An de longe. Ventava muito, ele enrolou bem o casaco e seu rosto vermelho e esvoaçante estava coberto de poeira. An também acenou de volta para ele, e então o pastor saiu, cantando um soul folclórico espanhol e marchando em direção ao pôr do sol. An de repente sente que o pastor é muito fofo. Embora a Terra tenha entrado na civilização da Via Láctea intergaláctica, ainda havia muitas pessoas vivendo em áreas remotas seguindo seus costumes ancestrais de vida. An de repente sentiu uma pontada de compreensão em seu coração. Os nativos não eram originalmente os donos do continente americano. Eles viviam originalmente na Ásia. Durante a longa era glacial em que o mar de Bering foi congelado, os nativos atravessaram o mar congelado de Bering e chegaram à América do Norte, e depois da América do Norte à América do Sul. Este tornou-se o lar dos nativos. Então, os espanhóis, que tinham menos pretensão de serem donos desta terra, vieram para cá em busca de ouro, e então se estabeleceram. Agora, qualquer descendente de espanhol afirmaria com orgulho que a América do Sul era seu lar. An de repente entendeu. A razão pela qual os humanos são humanos é porque os humanos continuam a migrar para fora sem parar. A localização geográfica não é importante, onde há pessoas, a casa. Os seres humanos não são apenas uma forma de vida no vasto universo, mas também uma crença. A razão pela qual os humanos podiam se destacar entre outras formas de vida, apesar de não terem dentes afiados como os tigres nem a capacidade de nadar como os golfinhos, era porque os humanos não tinham medo de dificuldades ou perigos e continuavam avançando e aprendendo. Assim, o caminho do homem não era o poder da vida, mas a fé necessária para vencer as dificuldades. Rumble, em um piscar de olhos, An de repente se transformou em uma luz prateada e em direção ao vasto deserto, ele desferiu um golpe. Este foi um ataque poderoso que não poderia ser descrito por nenhuma linguagem. O céu foi cortado com uma fenda reta como se tivesse sido perfurado por um meteoro. O chão também estava aberto com um abismo reto, como se tivesse sido aberto pela espada de Deus. Os 6 caminhos do vazio. Terceiro caminho, sucesso. Quando An reuniu os 3 grandes junto com Kilak e Olmu, e contou a eles sobre seu plano de deixar a Via Láctea, todos pensaram que ele estava louco. Mas logo, An explicou o suficiente para que eles percebessem a gravidade dessa situação. Felizmente, a população do nosso planeta é considerada pequena na Via Láctea, caso contrário, precisaríamos empregar uma frota de maior escala para poder concluir essa árdua tarefa. An colocou seu plano no meio da mesa e disse, de acordo com este plano de evacuação, precisamos de 3 anos para poder enviar todos os habitantes da Terra para fora da Via Láctea. Todo mundo está indo embora? Não. An balançou a cabeça e disse, precisamos deixar para trás pessoas suficientes para manter a linha de produção principal funcionando até que a Via Láctea realmente comece a ser atacada e depois recuar. Afinal, não podemos tirar a linha de produção principal. Assim que a civilização pré-histórica começar a atacar a Via Láctea, explodiremos a linha de produção. Explodir a linha de produção? Finalmente conseguimos fabricar carros-chefe. An disse, não precisa se preocupar. Direi ao corpo de engenharia de robôs para ir em frente ao destino com antecedência e construir um estaleiro maior e de última geração. Quando os imigrantes chegarem, teremos não apenas a capacidade de construir navios-chefe de pequeno porte, mas também navios-chefe de médio e grande porte. Corpo de Engenharia de Robôs? Sim, formei uma legião no deserto galáctico composta por 450 mil robôs. Eles estão constantemente produzindo novos modelos de navios de guerra dia e noite. Eu originalmente pretendia que fosse usado pela Força Aérea Federal, mas agora parece que provavelmente não precisaremos porque vamos emigrar e nos mudar para algum lugar longe da Via Láctea. Querer entender por que Ian insistiu em migrar foi fácil, mas é muito repentino. A sala de reuniões caiu no silêncio. Depois de muito tempo, Long Xuan abriu a boca. E a civilização pré-histórica é realmente tão aterrorizante como você disse? A Aliança com certeza não pode defender a Via Láctea. Assentiu pesadamente, sem chance. Nossa civilização é originalmente construída sobre a base da civilização pré-histórica, então eles são como nossos professores. Mais importante, a Aliança não percebe que está em grande perigo e proibiu todas as notícias sobre o retorno da civilização pré-histórica. Na minha opinião, se começarmos a nos preparar agora e partirmos para uma guerra total com a civilização pré-histórica, ainda há alguma chance. Mas a decisão da Aliança já nos fez perder a oportunidade de nos prepararmos, e vamos perder com certeza. Todos suspiraram e o velho disse, eu era originalmente um andarilho, não importa para onde eu vá. Mas se as coisas são realmente como você disse, temo que precise informar meu povo. E agora eles estão espalhados pelos antigos campos de batalha da Via Láctea?
An assentiu. Você pode dizer a eles para se encontrarem na Terra, mas você não deve dizer a eles porque eles precisam ouvir. Kilak disse. O clã Rei Dragon e as outras raças alienígenas que se estabeleceram na Terra, é melhor informá-los. Afinal, eles têm muitos povos tribais vivendo no deserto galáctico. An disse. Tudo bem, mas só você precisa saber a verdade. Nem conte a Multata. Esta é uma operação secreta. Se a Aliança souber que estamos recuando, com certeza dirão que estamos espalhando notícias que têm efeito adverso sobre a Aliança e até enviarão tropas para nos reprimir. Liu cerrou os dentes e disse, foda-se a Aliança. Eles não fazem nada de útil, mas são mais cruéis do que qualquer coisa quando se trata de gerenciar pessoas. An disse, sim, foda-se a Aliança. Já que a Aliança quer morrer, vamos deixá-los morrer. Eu só quero que meu povo na Terra e todos com quem me importo na Via Láctea sobrevivam. O Talin mais calmo e firme entre os três gigantes finalmente falou. Talin disse, acredito que você deve ter passado por muita consideração antes de tomar a decisão, porque você ama nossa casa tanto quanto nós, ou talvez até mais. Se até você sentir que devemos deixar este lugar para sobreviver, então iremos embora. Shua. Todos olharam para Talin com surpresa. Talin sempre foi cauteloso. Liu, Kilak e até Long Xuan sempre foram os principais apoiadores de An. Apenas Talin teria reservas quando se tratava de todas as ideias de An e muitas vezes levantava objeções. Mas é inesperado que em uma questão tão grande, Talin tenha sido a primeira a se destacar para apoiar An. Por que você está olhando assim para mim? Talin franziu a testa e disse, eu gosto de levantar opiniões diferentes. Esse é o meu trabalho. Mas na questão da vida e da morte, devo apoiar An incondicionalmente. An acenou com a cabeça. Eu sei. Esta é uma grande decisão em relação a 15 bilhões de pessoas, não é muito democrático ser decidido apenas por nós. Mas neste momento eu realmente não posso mais me importar muito com outras coisas. Se não houver objeção, agora irei notificar o iniciador deste plano. Aceita, 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 aceita. Muito bem, votos completos de acordo. 3 meses depois, 15 bilhões de pessoas da Terra deixaram completamente a Via Láctea,